Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa sessão marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre estes temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e meu colega nesta entrevista é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. O nosso tema de hoje é a problemática da liberdade poética da psicanálise no Brasil. E para entender melhor sobre o assunto, nós conversamos com Caio Nascimento, psicólogo formado pela Universidade da Amazônia, UNAMA, é especialista em psicopatologia e doenças psicossomáticas pelo Centro Universitário São Camilo. É especialista em neuropsicologia pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Tem formação em terapia cognitivo-comportamental pelo Centro de Estudos em Terapia Cognitivo-Comportamental, CETCC, de São Paulo. É mestre e doutorando em História da Ciência pela PUC de São Paulo. Caio, é com muito prazer que a gente dá boas-vindas nesse episódio do Sessão Marcada. Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Obrigado, João. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Sabemos que a gente está trazendo aqui um tema que é muito espinhoso, que gerou diversas discussões, inclusive recentemente, no ano de 2023 aqui no Brasil. Mas para a gente entender melhor desse assunto, o que seria essa problemática da liberdade poética da psicanálise, é importante a gente sinalizar aos nossos ouvintes que a gente está falando de uma prática segura e científica, né? Esse científico muito permeado de uma problematização metodológica na própria construção da psicanálise no Brasil e no mundo. Caio, a psicanálise no Brasil, ela é considerada uma profissão autônoma. O que isso quer dizer? Isso significa que não existe um órgão regulamentador da psicanálise no Brasil. Qualquer pessoa pode se intitular psicanalista, sem a necessidade, por exemplo, de uma formação na área da psicanálise. Na sua opinião, isso pode ser um problema? Bem, em primeiro lugar, é importante frisar que aqui a gente não está fazendo o que chamam popularmente de rinhas de abordagem. A gente precisa realmente só considerar uma questão técnica, né? Não é sobre a abordagem propriamente da psicanálise, é sobre a estruturação dela em termos curriculares. Existe um problema, sim, relacionado a essa questão da estruturação de cursos e dessa autonomia que foi conferida historicamente à psicanálise, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, para falar a verdade. O que a gente sabe é que, por exemplo, no caso da psicologia como um todo, nós temos os órgãos reguladores, tanto nas suas esferas maiores, enquanto o Conselho Federal de Psicologia, quanto nas suas esferas menores, que são os conselhos estaduais, os CRPs, né, que vão ali fazer a gestão da classe da psicologia dentro dos estados e, em maior instância, no Conselho Federal. Nós sabemos que existe uma estrutura pensada para ser um molde para os cursos de psicanálise do Brasil, né, que existe nacionalmente falando. Porém, por não haver esse órgão regulador propriamente, muitos cursos de psicanálise são abertos a cada esquina. Você pode abrir um curso de psicanálise intitulando-se psicanalista, inclusive, em diversas esferas. Apesar da gente saber que existe uma grade curricular própria para os centros de formação especializados em psicanálise, esses outros centros não contam com absolutamente nenhum tipo de rigor na estruturação enquanto centros de formação de psicanalistas. E assim a gente acaba vendo muita bizarrice sendo passada por aí, sendo intitulada de psicanálise. E parte disso também acredito que esteja relacionado com essa dificuldade da comunidade psicanalítica, muitas vezes, entender que nós precisamos passar por processos regulatórios dentro de todas as profissões, e não vejo qual seria o sentido de deixar que a psicanálise passasse batida por esse tipo de necessidade. Claro que nós sabemos que existe aí um componente um tanto quanto idealístico da nossa parte, porque mesmo o próprio Conselho Federal de Psicologia, em alguns momentos, nos deixa na mão,
Mas ainda assim é uma estrutura que vem sendo aperfeiçoada a partir, inclusive, da atuação política dentro das esferas estaduais e assim por diante, e que não tem, assim, uma finalidade propriamente punitiva e assim por diante, mas regulamentadora sim, né? O que nós queremos é uma regulamentação, não necessariamente uma punitividade a respeito disso, ainda que, em casos mais extremos, seja também necessário a gente poder reivindicar que aquele indivíduo que teve uma prática que vai contra o que preconiza um código de ética próprio da classe, que ele possa também passar por uma sanção, né? Isso é algo necessário para manter a qualidade de determinados serviços. Perfeito, muito boa essa colocação. Acho que isso deixa uma noção bem clara para os nossos ouvintes de que o objetivo aqui não é uma rinha de abordagem, não é pensar em punir o psicanalista, mas entender que deve existir um rigor na formação desse profissional. Caio, eu acho que vale a pena comentar aqui com os nossos ouvintes que, inclusive, você teve uma formação inicial em psicologia como psicanalista, né? Só que aí, em algum momento da sua carreira, você foi mudando aí, transitando para TCC, correto? Correto. Eu cheguei a frequentar, durante um período, em cursos específicos, os SEDES de São Paulo, que é uma referência, né, em psicanálise aqui no Brasil. Foi muito construtivo, mas por questões pessoais e da minha visão enquanto psicólogo, da minha prática profissional, etc., eu acabei realmente me afastando da psicanálise enquanto uma área de abordagem, né? Tive muito carinho por ela durante muito tempo, não tenho, vamos dizer assim, rusgas, né, a respeito disso, mas foi um processo pessoal, do qual eu fiz, né, esse trânsito. Por curiosidade também para os nossos ouvintes, a TCC também foi uma abordagem que surgiu de um ex-psicanalista, né? Não posso ser considerado enquanto um ex-psicanalista, nunca fui, de fato, né, tive esse título, mas a título de curiosidade para os ouvintes, a TCC surgiu de um ex-psicanalista. Aaron Beck foi um psicanalista e que criou uma abordagem específica a partir de algumas necessidades que ele acreditava precisarem ser cumpridas dentro do que ele considerava que seria a psicologia, uma abordagem psicológica, né? E que fique claro, Aaron Beck tinha críticas, mas não era um hater de psicanálise. É muito bom a gente pontuar isso, porque eu percebo que tem núcleos de psicologia, tem influenciadores digitais em saúde mental, que recebem muitas críticas porque trazem convidados da comportamental para falar sobre psicanálise. Então, eu acho que é muito especial a tua presença aqui hoje, porque a gente está falando de alguém que estudou psicanálise, mas pelas suas escolhas acabou entendendo que gostaria de atuar dentro de outra abordagem. Mas dando continuidade ao que a gente estava conversando, qualquer pessoa no Brasil que deseja se tornar um psicanalista pode buscar aí uma escola de psicanálise, um círculo psicanalítico, um núcleo de psicanálise aí na sua cidade, para fazer uma formação em psicanálise, que dura aí entre 4, tem cursos variados, né? 4, 5, 6 anos dessa formação em psicanálise. Ou seja, uma engenheira que decidir ser psicanalista pode fazer uma formação em psicanálise e clinicar, ser uma analista e ter seus pacientes, etc. Um economista pode procurar um círculo de psicanálise, um administrador e etc. e tal. Ou seja, profissionais que não necessariamente têm uma graduação na área de saúde, né? Isso também pode vir a ser um problema na sua visão, Caio? Veja bem, isso é um problema em absolutamente todas as áreas em que nós vemos profissionais de diversas áreas de formação tentando inferir questões dentro da área da saúde. Essa é uma primeira coisa. Nós vamos ter críticas diversas, por exemplo, a coaches que tentam atuar de alguma maneira na área da saúde. Nós vamos ter críticas a influencers que vão tentar fazer colocações dentro da área da nutrição, por exemplo. Existem diversas críticas que nós achamos que sejam perfeitamente naturais, já que nós estamos falando de uma certa invasão, né, de uma área do conhecimento, por indivíduos que não passaram, talvez, por uma formação mais robusta que
os permita ter acesso a determinadas questões dentro da área da saúde. Na minha opinião, claro, uma opinião enquanto profissional, deveria ser condicionado, inclusive para a formação enquanto analista, a necessidade de uma formação prévia em psicologia, mesmo sabendo que há uma questão histórica, um debate se a psicologia e a psicanálise são a mesma coisa, se eles vão por áreas distintas a partir de compreensões fenomenológicas, questões realmente metodológicas e etc., mas acredito que isso conferiria, inclusive, uma perspectiva um pouco mais ampla, não só em termos de ser humano, mas em termos também da nossa atuação enquanto profissionais da saúde. É curioso que muitos psicanalistas façam um trabalho excelente dentro da área da saúde, mas não consigam entender quais os prejuízos de inserir absolutamente todo indivíduo que busca uma formação enquanto analista dentro da área, sem que ele passe por um processo de compreensão de diversas áreas que compõem a psicologia enquanto um todo. Eu acho que sim, isso pode ser um problema, eu acho que, na verdade, isto é um problema, entre outras coisas, porque eu considero que seja necessário nós termos democratização a respeito de acesso a cursos de psicologia, cursos de psicanálise. Eu sou a favor desta democratização. Mas existem necessidades que, infelizmente, vão precisar ser colocadas em pauta, quando nós estamos falando em termos de formação, por algumas questões que vêm acontecendo frequentemente, como pessoas fazendo estas formações de maneira indiscriminada e utilizando o título de psicanalista pura e simplesmente enquanto carteirada para falar absurdos por aí. O que volta, inclusive, à primeira pergunta a respeito da dificuldade de termos uma psicanálise que considera-se livre da necessidade de um órgão regulamentador. Eu acho que essa pergunta e essa tua fala, elas são tão expressivas, no sentido de que a gente vê essa psicanálise muito atrelada a uma perspectiva sócio-histórica da psicanálise, né? Então vamos pensar, por exemplo, um advogado que está fazendo a sua formação em psicanálise, mas, por exemplo, está muito distante da neurociência, está muito distante da psicofarmacologia, está muito distante de noções de psicopatologias atuais, né? Então talvez isso faça muito sentido dos nossos ouvintes, aqueles que podem estar curiosos pelo estudo da psicanálise, entender que talvez estudar e fazer uma formação na psicanálise possa ser mais um contexto epistemológico, histórico, do que se pensar de fato em uma atuação. Você concorda com isso? Sem dúvida, concordo. Caio, já ocorreram situações no Brasil onde psicanalistas já falaram em rede nacional que psicopatas têm um formato de rosto específico. Alguns falam que fazem regressão através da hipnose e que o autismo tem como causa a má relação entre a mãe e o seu filho. Esses são apenas alguns exemplos de incoerências e conceitos pseudocientíficos que alguns profissionais da psicanálise empregam. Na sua visão, Caio, você considera que o ensino da psicanálise no Brasil está defasado? Seria um tanto irresponsável da minha parte se eu falasse com muita propriedade que eu acho que o ensino da psicanálise no Brasil está defasado, propriamente. Mas esse tipo de situação, na verdade, mostra para a gente que, justamente por conta dessa ausência de regulamentações, inclusive a respeito da constituição de cursos de formação, ele pode vir a se tornar. Isso porque um ambiente sem regulações próprias a respeito de constituição, de um currículo formal para uma formação, vai poder servir de tudo, vai virar o que a gente chama de uma salada mista. Quem quiser ensinar psicanálise que utilize de frenologia, quem quiser utilizar psicanálise que utilize de preceitos religiosos, quem quiser ensinar psicanálise que utilize de uma série de outros conceitos, que a gente sabe a partir dos comentários e dos trabalhos de psicanalistas sérios, a gente sabe que não fazem parte daquilo, mas que vão ser utilizados porque não há justamente essa regulamentação. É problemático que isso possa vir a tornar confusa a formação em termos de psicanálise, porque inclusive arrisco dizer que tem muita gente por aí que acredita
fortemente que está se formando em psicanálise, mas que, na verdade, está tendo pura e simplesmente seu dinheiro tomado por alguns núcleos que não têm a seriedade e a competência de núcleos mais estruturados, não só com maior tradição, mas com maior disponibilidade a constantemente rever o seu processo de formação de analistas. Vale lembrar que existe um evento histórico da psicanálise, aproveitando que o Rafael e o João comentaram a respeito do autismo, por exemplo, e da questão das mães geladeiras, as relações de mães e filhos, que foi fruto de uma certa ausência, né, no rigor, a respeito da percepção de quem é e quem não é um analista. Nós tivemos a situação do Bruno Bettelheim, que foi um auto-intitulado psicanalista infantil, que foi um dos responsáveis por tomar o termo da mãe geladeira, que na verdade foi cunhado por um psiquiatra chamado Leo Kanner, e perpetuar esse tipo de conceito mesmo após a refutação e o pedido público de desculpas do Leo Kanner a respeito desse conceito. Foi num livro terrível chamado A Fortaleza Vazia, onde ele reforçava esses tipos de estereótipos e culpabilizava mães de crianças autistas pelo desenvolvimento neuroatípico ou neurodiverso, como preferirem, das suas crianças em estágio ainda inicial ali do desenvolvimento infantil. Inclusive, Caio, vale lembrar que o Bruno Bettelheim foi autor de um livro que até hoje circula pelas faculdades de psicologia, que é a Psicanálise dos Contos de Fada. Eu cheguei a ver esse livro circulando até na época do meu programa de mestrado. Então, não diretamente no programa, mas pessoas que estavam no nível de mestrado aí utilizando o livro. Então a gente para e pensa o seguinte, né? Temos eventos históricos importantes e expressivos sobre a necessidade de um ordenamento, de uma fiscalização, de uma organização da psicanálise, mas até hoje a gente vê que, por exemplo, um livro escrito por alguém que foi responsável naquele momento por um conceito que foi amplamente difundido, completamente errôneo, completamente pseudocientífico, ainda circulando na academia, o que eu particularmente julgo algo muito sério. Esse é um livro, na verdade, que atrai a atenção de muitos estudantes até hoje. O que é importante de comentar é que o que se sabe sobre a vida desse autor é que, além de ele não ter uma formação nem em psicologia, nem em psicanálise, ele tinha, se eu não me engano, um mestrado em artes, é que ele teve uma série de outros comportamentos muito problemáticos relacionados à sua conduta. Disse, por exemplo, que além de agressões verbais, também haviam agressões físicas a crianças autistas aí pelo meio do caminho. Só que é muito complicado, porque quando a gente menciona esse tipo de história dentro da psicanálise, etc., a tendência não é que as pessoas entrem numa compreensão crítica. Não, precisamos pensar criticamente a respeito do que podemos fazer, do que podemos pensar, de não repetir que determinadas pessoas transmitam conceitos equivocados da psicanálise em meios de ampla divulgação, como nas televisões, podcasts e assim por diante. Mas não, é um comportamento, na verdade, problemático, que é o comportamento de esta pessoa não é um psicanalista de verdade. E eu concordo, esta pessoa não é um psicanalista de verdade. Da mesma forma que, muitas vezes, algumas pessoas com uma formação formal em psicologia falam uma série de besteiras aí, a gente precisa tomar a responsabilidade de dizer, não, esta pessoa é um psicólogo. É um psicólogo que falou uma besteira. E ele precisa também ser, de certa forma, advertido por um conselho superior, precisa ter suas falas corrigidas por pares e assim por diante. Não apenas rechaçá-lo enquanto o dissidente, enquanto uma pessoa que não tem a mesma formação que temos e assim por diante, porque o que vai a público não vai ser essa rinha interna que acaba acontecendo dentro de algumas formações. O que vai a público é um conceito equivocado que vai ser duplamente mais difícil de ser refutado do que foi para ser instaurado enquanto equívoco. Certo. Caio, a psicanálise tem um método próprio de diagnóstico e de categorizar os transtornos mentais. Na sua opinião,
Você considera que isso é ignorar as atuais evidências científicas sobre psicopatologias? Esse também é um tema muito complicado e eu entendo que seja muito caro aos psicanalistas de maneira geral. Porque existe essa necessidade de que mesmo a psicanálise, como qualquer outra abordagem, tenham em si a perspectiva da atualização. Que a atualização possa, de fato, ser um preceito de absolutamente todas as abordagens psicológicas. Nós sabemos que muitos profissionais sérios estão a par destas novas evidências, pensando e repensando contemporaneamente como a compreensão das psicopatologias vem sendo atualizada ao longo do tempo, mas existem ainda aqueles indivíduos que serão de comportamentos um tanto quanto dogmáticos. E que fique claro, existem absolutamente todas as abordagens dos indivíduos dogmáticos, certo? Mas dentro desse contexto específico, pode sim vir a ser um problema. Ignorar as evidências científicas atuais, compreender como elas são produzidas, como distinguir evidências de qualidade de evidências que não possuem o mesmo rigor, é o tipo de habilidade que deveria fazer parte do repertório de absolutamente todo profissional, quer seja ele da psicologia como um todo, quer seja ele da psicanálise enquanto abordagem específica. Por que existe um movimento na psicanálise que se recusa a abraçar os conhecimentos de abordagens comportamentais e dados atuais da neurociência? Não é estranho a gente encontrar algum profissional que está divulgando um vídeo nas redes sociais, falando que a proposta da psicanálise não é ser ciência, falando que a proposta da psicanálise não é ceder a um sistema de categorização de conhecimento como método científico, sendo que a gente tem questões, inclusive publicadas, até mesmo de Freud, pensando a psicanálise enquanto ciência, entendendo a problemática e a importância disso. Mas por que você entende, Caio, na tua perspectiva, como pesquisador de história, como uma pessoa que já estudou psicanálise, existe essa resistência? Me parece que essa resistência tem algumas possibilidades. A primeira é a estruturação da disciplina como um todo. O que é curioso é que partiu de um neurologista, certo? Foi uma abordagem que partiu rigorosamente de um neurologista. Óbvio que a psicanálise foi tornando-se uma disciplina completamente distinta do que eram compreendidas quaisquer tipo de abordagem, porque já existia uma concepção a respeito de funcionamentos mentais, já existiam concepções relacionadas a patologias, adoecimentos da mente como um todo. Óbvio que nos formatos em que a psicanálise foi sendo construída, de fato, partiu do próprio Freud. A grande questão é que a gente sabe que existe o componente, em primeiro lugar, filosófico, envolvido na concepção muito distinta de indivíduo para a psicanálise e para as abordagens comportamentais, algumas diferenças de algumas abordagens cognitivas, porque algumas até se aproximam em termos de entendimento do sujeito com a psicanálise e assim por diante. A grande questão é, existe uma necessidade de purismo que é muito buscada dentro de alguns círculos psicanalíticos, porque hoje nós vemos, na verdade, muitos psicanalistas se utilizando de comportamentos das neurociências, não pensando em atualizar a sua prática propriamente, mas realmente expandir suas compreensões a respeito daquele indivíduo. E nós ouvimos desde o início de qualquer tipo de formação em psicologia ou em psicanálise a respeito do biopsicossocial. Continuamos tendo essa necessidade de fazermos trânsito entre uma série de conhecimentos e não de ficar nos isolando sob uma compreensão que, por definição, já começa errada, que é a ideia de que a minha abordagem responde tudo a respeito de todos e a todo momento. Então a gente pode dizer que essa psicanálise, e eu vou fazer essa diferenciação, essa psicanálise ortodoxa, temos aí diversos psicanalistas que abraçam de frente a neurociência
como Peter Fonagy, por exemplo, Pierre Marty, que já fazia essa crítica a esse enrijecimento da psicanálise. Então, na tua fala, tu entende que existe um certo charme no ocultismo da posição do psicanalista. E isso é um problema para se abrir para estes conhecimentos mais atuais da ciência? Me parece que é, na verdade, uma percepção equivocada quanto à perda de uma eventual hegemonia do próprio conhecimento. Existe uma resistência muito grande dentro das abordagens psicológicas como um todo a respeito da crítica. Não só, vamos dizer assim, da abordagem, mas porque cada uma dessas perspectivas vai incorrer em questões muito distintas. A psicologia histórico-cultural vai pensar o indivíduo de uma maneira e sua relação com o meio. A psicanálise, a mesma coisa. A análise do comportamento, igualmente. A terapia cognitivo-comportamental também vai ter as suas minúcias. E me soa, muitas vezes, que há uma certa disputa de território, o que é curioso, porque muitas vezes há uma crítica a respeito de todas as abordagens que parte de muitos psicanalistas, de que a crítica à psicanálise parte de uma necessidade de reserva de mercado. O que é curioso, porque não é uma abordagem que está imune à capitalização dos serviços em termos de saúde mental. Muito pelo contrário, é uma abordagem que em muitos momentos acaba sendo também, apesar do seu contexto histórico a respeito de acessibilidade em termos de Brasil e assim por diante, que precisa ser reconhecido historicamente, é injusto não mencionar isso, mas é uma abordagem que também conta com seus nichos em termos de comercialização do serviço. Não há como falar que isso não acontece. Basta que você averigue as grandes estrelas da psicanálise no Brasil. Não estamos falando em termos de criticar valor. A gente sabe que o valor do serviço não está pura e simplesmente naqueles 50 minutos, 1 hora dedicados dentro do cenário, mas sabemos que é tocada pelos mesmos problemas que é tocado qualquer tipo de abordagem da psicologia. Não há abordagem na psicologia acima do bem e do mal. Partindo desse pressuposto, eu sei que a gente já tangenciou isso aqui, já elucubrou um pouco, mas de uma forma bem direta. Na tua opinião, a psicanálise no Brasil, ela deveria ser regulamentada ou deveria ser uma especialização restrita ao profissional da psicologia ou da psiquiatria? Para ser bem franco, mais ao profissional da psicologia. Especificamente ao profissional da psicologia. Eu acredito que seria de grande valia, não só para os formandos nessas especialidades, mas, sobretudo, para quem são os principais focos em termos de uma prática em psicologia, que são os indivíduos. Acho, sim, que seria um benefício enorme em termos de sociedade que fosse pensada a psicanálise enquanto, sim, uma especialização, uma formação específica dirigida a psicólogos que passaram pelo processo de formação em psicologia, inclusive tendo a sua capacidade crítica em tese, claro, porque devemos considerar que a própria psicologia como um todo, em termos de área de formação, precisa sempre também estar atualizando seus currículos, mas que possam ter perspectivas complementares entre abordagens em alguns momentos e constituir, não de uma maneira doutrinária, as suas formações em psicanálise, mas baseadas no que deveria ser a formação de qualquer psicólogo dentro de uma abordagem, em crítica, atualização e, eventualmente, reconstrução das suas próprias perspectivas dentro da sua prática profissional, dentro da sua divulgação a respeito disso e dentro da compreensão das suas formações enquanto base filosófica também, porque a gente sabe que a abordagem não é só a forma que você atende no consultório, ela fala também a respeito da sua visão de mundo. Maravilha. Caio, com muita felicidade, tenho certeza que para o João também, que tu tenha trazido todas essas respostas de um lugar muito claro, muito crítico, sem atacar a psicanálise, né? Como você trouxe aqui no início, o objetivo não é
destruir a psicanálise ou usar mais uma bomba nessa guerra, nessa batalha de abordagem. Então tu traz esses esclarecimentos de um lugar muito crítico, mas sem mesmo destruir essa imagem do profissional da psicanálise ou da psicanálise. Eu acho que isso foi muito rico e eu espero contar contigo futuramente aqui na Sessão Marcada. Rafael, eu te agradeço enormemente pelo convite. João, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. E eu espero que isso possa ser compreendido enquanto abertura para um diálogo, e não, obviamente, um fechamento de uma porta. Afinal, o intuito é que estejam sendo colocados em pauta temas relevantes, e não apenas fechando-se portas, como muitas vezes nós fazemos aí pelo grande mundo da internet. Espero que você esteja tendo ou tenha tido um bom dia. Eu, Rafael Mendes, sou o coordenador-geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevão e a edição de som e imagem do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, YouTube Music e Apple Podcasts. Não deixe de avaliar o nosso programa na sua plataforma de preferência. É rapidinho e essa atitude nos ajuda a levar ciência e informação para um número maior de pessoas. Siga a gente e ative as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Nos vemos em breve em nossa próxima Sessão Marcada.